Remédios para a ansiedade. Bom, no nosso canal a gente já falou algumas vezes sobre a dificuldade que nos traz a ansiedade, o pânico, a aflição, que gera insônia, estresse, mal-estar, é uma coisa geral. O Rebbe Nachman de Breslev, que faleceu em 1800, ele já tinha falado que ia chegar uma doença no mundo, que ela não ia ser uma doença que você simplesmente vai no médico e toma um remédio, e hoje em dia você pode até controlar, mas você não consegue sair fora disso, né? Curar com facilidade, e que ela vai ter a ver com a escassez da espiritualidade, com a escassez da fé, da alegria. Por outro lado, a gente está numa geração que por si só é baixa, e a gente precisa entender que nós somos pessoas fortes e guerreiras só por estarmos aqui. Isso que a Hashem me escolheu e te escolheu para estar nessa vida, nessa geração, nesse ano que a gente está, nesse mundo louco que se encontra, é porque a Hashem acredita que você tem força e tem certeza que você é capacitado para passar por isso. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer em relação à ansiedade, trabalhar frases repetitivas e pensamentos repetitivos de que a gente precisa se respeitar, que a gente precisa se amar mesmo tendo ansiedade, que a gente precisa respeitar o estado de ansiedade. Eu respeito o fato de eu ser ansioso, eu respeito a minha ansiedade. Eu não posso ser ansioso com a minha ansiedade, senão eu já começo tentando curar um problema com o próprio problema. Entender e aceitar de coração ajuda. Número 2. Estudar sobre o tema. Estude no Rebbe Nachman sobre fé, confiança, sobre alegria, sobre bem-estar. Estude na Torá as porções semanais que falam bastante, principalmente no último livro de Devarim, Deuteronômio, sobre o temor e o amor, porque quanto mais a gente conquista uma vida estabelecida, com raiz embasada, a gente vai melhorando a nossa ansiedade. Número 3. Saiba que quando você reza para Hashem, conversa com Ele sobre esse assunto, abrindo teu coração e pedindo, isso também faz com que você esteja mais antenado para saber lidar com a ansiedade, saber lidar com o momento que chega a ansiedade, quando ela está chegando, qual é a análise que eu preciso fazer, que eu vou usando os conselhos da Torá, e como eu posso, naquele momento, proporcionalmente com a situação, tentar resolver. Por exemplo, o Rebbe Nachman fala que o cérebro só consegue focar em uma coisa de uma vez só. É verdade, a mulher tem o sucesso de conseguir fazer 5, 6 coisas ao mesmo tempo, mas é entre aspas ao mesmo tempo. A gente vai trocando gavetas de informação e foco, mas na prática, naquele um instante, eu só faço uma coisa. Então o Rebbe Nachman fala que quando você está, por exemplo, ouvindo pensamentos negativos, vai e foca num livro, numa leitura, numa conta de matemática, numa coisa que vai exigir do teu raciocínio e que ela seja não obrigatoriamente elevada, porque às vezes você não tem um livro de Torá ou alguma coisa, mas ele exige. Fazer conta de matemática, 2 mais 2, 4, 4, 4, 8, até ficar difícil, 8, 8, 16, 32, 64, 128, assim, eu tô com dúvida aqui, já 256, até você crescer no número e ficar na dúvida. Faz isso um tempinho, você vai ver que nunca os pensamentos ficam o dia todo te acompanhando, eles vão em espasmos, vão e voltam, mesmo que seja 50 vezes no dia, eles vão e voltam. Então quando você trabalha o teu super foco em um ponto isolado, você ensina o teu cérebro que é você que comanda. É a tua consciência maior, tua alma que comanda a mente. Isso vai te ajudar. Mas preciso botar isso em prática. É um trabalho do dia a dia. Outra coisa que é muito importante, a meditação judaica. Baseado no Aryeh Kaplan, baseado nos Hassidim, nos justos antigos, Rishonim, que ficavam meditando 1 hora antes da reza da manhã, 1 hora depois da reza da manhã, e a mesma coisa na reza da tarde e da noite, 1 hora antes e depois meditando. E esse é um dos motivos que eu fiz o curso de meditação judaica, que está lá no toracomvocê.com, igual a Netflix, você assina plano mensal, vai receber tudo e também esse curso de meditação. É legal, é importante você estudar ele, tudo que a gente botou na teoria, as regras, costumes sobre o tema, Kabbalah. Inclusive eu faço uma meditação durante a aula
para você aprender a meditar, pelo menos o básico. Daí você vai desenvolver o seu nível de contemplação, criatividade, fé e vai crescer dentro da tua unidade com Hashem. Cada um tem uma intimidade, uma amizade única com a Kadosh Baruch Hu, o Criador do céu e da terra, e a meditação faz parte disso. O estado meditacional, ele se encontra nas crianças. Toda criança que está ali com carinha, boquinha aberta, com babinha e biscoitinho na boquinha, vendo um desenho, quando você olha isso, ele está em estado meditativo. Se você desligar o celular, a tela, qualquer coisa, por alguns segundos é capaz de ele continuar com a mesma cara. Porque ele entrou num estado meditativo. Muita gente se acostumou durante a infância a dormir com televisão, eu inclusive, ou durante a tarde escutando Sônia Abrão com aquela voz igual durante 4, 5 horas, porque uma coisa que te mantém numa mesma frequência, mesmo que você não está nem aí porque está sendo falado, te ajuda a relaxar. Então a meditação é você conseguir chegar nesse estado de frequência linear sem a necessidade de algo externo, sem a necessidade de uma música alta para ser mais alta do que os meus pensamentos, sem uma Sônia Abrão fazendo lá as fofocas do programa, que daqui a pouco está tão chato que eu acabo dormindo. Então, a partir do momento que você consegue criar um estado linear a partir da meditação, ele é o controle na fonte da ansiedade. Então, não adianta falar eu sou ansioso, não queria ser mais. Não adianta eu ficar ansioso com a minha ansiedade. Eu preciso ir na fonte. E lembre, a Kadosh Baruch Hu, e que dentro fala Maká, em português, Hashem, ele antecedeu a cura antes de criar um problema. A solução foi criada antes do problema. Então existe a solução. Existem métodos. Use e abuse dos conselhos da Torá, da conexão com Hashem, com a reza. E se respeite o tempo todo. Eu me amo ansioso. Eu vou me amar em breve não sendo ansioso também. E bora! E sorri e vai para frente. Não existe cura rápida, mas existe o controle a tal ponto que é você que domina. Como Rav Eliyahu Dessler fala no livro Em Busca da Verdade, Mirtav Melial, é como se você pegasse um mosquito na tua mão e esmagasse ele. Isso é uma alma controlando o mal instinto. A dificuldade é o controle total do mal e você sendo uma pessoa maior. Aproveite para conhecer nossos cursos, toracomvocê.com, se assina lá com valor simbólico mensal e Yallah, Torá na veia sem parar. Muita gente fala como é que eu me aprofundo em Torá. Toracomvocê.com, só você entrar lá, ativar o seu plano e receber muitos cursos de uma vez só e assiste quando quiser, a hora que quiser, da forma que você quiser. Mande sempre perguntas pra gente. Aproveite para entrar no nosso grupo exclusivo de material judaico todo dia juntos vai Torá. Pergunte pra gente através das redes. Que Hashem abençoe muito vocês e até a próxima.